Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ian. Eu vou ensinar vocês como usar a inteligência artificial para estudar. São algumas dicas bem rápidas e um panorama geral de algumas inteligências artificiais que podem ajudar vocês nesse percurso. Como sempre, esse conteúdo pode estar desatualizado, então sugiro vocês sempre procurarem as melhores referências. Só dando um contexto, eu sou aluno de administração, mas eu sou formado em cinema e audiovisual. E atualmente eu trabalho muito com geração de conteúdo com inteligência artificial. Eu trabalho no LAPEI, Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação. É um laboratório na UFG. E também eu trabalho na PROEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Então, nos meus trabalhos eu uso bastante, né? É isso, mas para geração de conteúdo, né? Divulgação de eventos, enfim. Mas eu uso bastante para os meus estudos, né? Muitas vezes na correria, a gente não tem tempo de ler um texto todo, ou às vezes a gente tem muito interesse pelo tema e para ter um olhar mais detalhado do texto, eu utilizo bastante IA, sabe? Então, eu vou mostrar não somente para vocês terem um resumo ou para vocês responderem uma tarefa somente. Eu acredito que isso é uma ferramenta, né? Ferramenta para você utilizar. Mas sem mais enrolação, vamos lá, né? Aqui eu vou pegar essa tarefa que a minha professora pediu para que a gente fizesse, né? Eu baixei o arquivo e aqui é esse documento aqui, ó. É um caso de ensino, né? Que fala sobre inclusão, sobre um problema de inclusão, né? E aí sobre como que a administração pública, como que a gestão pública, né, ela interfere nisso. Aí existe esse caso, que é do Renato, um cadeirante, e aqui ao final ele enfrenta alguns problemas e aqui ao final existem algumas questões. A professora havia pedido para que a gente respondesse essas 7 questões. Então, como eu falei para vocês anteriormente, o que é? É só copiar e colar e pedir para responder? Não, existe uma forma inteligente, eu acho, né, da gente poder usar a inteligência artificial. Eu vou usar essa minha conta de discente para poder fazer, né, para poder mostrar para vocês de uma forma gratuita. Aqui eu uso o pago, mas nesse caso aqui a gente vai utilizar o gratuito. Aqui ó, eu vou pegar o arquivo e eu vou colar. Aqui eu fiz bem rapidamente, mas eu vou repassar isso aqui. O que eu fiz primeiramente? Fiz o upload do PDF. É importante, pessoal, que o PDF ele seja um arquivo tokenizável, ou seja, que você consiga pegar os caracteres dele. Vocês vão ver em outras inteligências artificiais o que eu vou fazer. A gente vai usar primeiro o GPT. O que eu faço? Eu faço primeiro o prompt do resumo. O que é esse prompt do resumo? Ó, nem coloquei o prompt certo. É esse aqui de baixo. Ó. Se você falar faça um resumo, ele faz algo bem resumido. Vou colocar aqui, ó, faça um resumo para vocês verem como que é bem resumido. É bem pouco o que ele mostra. Tá vendo? É isso aqui. Só que você precisa às vezes de mais informação, então bora lá. O resumo, quanto mais informações você dá para IA, mais ela tende a te entregar também. Então o que eu faço? Faça uma explicação detalhada, estruturada de forma didática e profissional sobre a seguinte apresentação com base no conteúdo ministrado. Gente, quanto mais informações vocês derem aí, melhor fica. Eu gosto de colocar mais coisas aí no prompt, por exemplo. Além de forma didática profissional, usando exemplos e analogias, bem como citações diretas do texto sobre a seguinte apresentação, sobre o seguinte texto, enfim, mas é basicamente isso. Quanto mais coisa você pede, mais ele tende a te entregar. Tá vendo? É algo mais completo, mais complexo. Olha só, a diferença eu acho que ela é bem nítida, né?
de algo detalhado, estruturado, didático, com analogia, do que você falar só resuma. Pois bem, vamos pegar esse mesmo prompt e levar para outras inteligências artificiais. Porque vocês vão entender que, por mais que é parecido, não é igual. Porque existem modelos diferentes. Eu vou colocar a mesma coisa que eu coloquei naquele prompt. Eu não vou colocar mais do resumo, vocês já entenderam que é algo melhor, né? Carregar um documento e vou colocar esse documento. Tá, Ian, o que você está fazendo? Aonde que é isso? Eu não entendi nada. Então, pessoal, além do ChatGPT, existe vários outros modelos de linguagem. A gente está indo para o Qwen. Ian, que diabo é Qwen? É o modelo do AliExpress. Sabe o AliExpress, Alibaba, onde você compra às vezes uma blusinha ou outra? Então, eles fizeram um modelo de linguagem e é tão bom quanto. Além desse, tem qual? Eu quero saber dos melhores de todos. Tem esse daqui, o Claude, da Anthropic. Sabe aquela loja Amazon? Então, a Amazon comprou a Anthropic, que por sua vez é dona da Cloud, enfim. Esse daqui, muita gente já ouviu falar também, é o DeepSeek. DeepSeek é uma inteligência artificial chinesa. Foi uma startup, enfim, lá da China que ela ficou muito famosa. O Grok, não sei se... acho que alguns de vocês devem utilizar Twitter. Eu, infelizmente, não uso, ou felizmente, né? A da Google, Gemini. Muita gente conhece só o Gemini, mas eu não vou colocar o Gemini aqui. Eu vou colocar essa parte aqui do AI Studio, né? AI Studio. Eu vou explicar. E aqui o Notebook LM. Tá, pessoal. Para o vídeo ser curto, o máximo curto possível para vocês, aqui nesse site LM Arena tem o benchmark das inteligências artificiais. Como assim, a benchmark? O que é isso? Tem várias inteligências artificiais? Pois essas inteligências artificiais, elas têm algumas classificações. Por exemplo, se eu fizesse um teste de corrida todo mês com os melhores corredores do mundo, poxa, esse daqui chega mais rápido. Mas, ao invés de ser só mais rápido, vamos supor aqui, essa daqui conseguiu ter um teste de resistência muito melhor. Que aí você consegue ver quem que é a organização por trás dela, como que eu posso acessar. Enfim, LM Arena. Eu vou deixar todas essas inteligências artificiais, todos esses sites na descrição. Mas a última coisa que eu queria mostrar para vocês são essas funções de baixo. Eu vou pegar só o Qwen para ele poder mostrar, porque senão o vídeo vai ficar realmente muito longo, então eu acho que não vai ser tão interessante. Então a gente vai ativar essas duas opções sempre que possível, mas depende do caso. Aqui, como a gente está com texto somente, a gente não está pegando referências externas, eu vou recomendar apenas o pensamento. Essa forma que ela vai demorar um pouco mais, vai raciocinar mais sobre o que eu estou pedindo. Então eu vou fazer isso de todas as IAs e eu vou fazer um corte rápido aqui para vocês verem, né? Primeiro aqui do Qwen, vou deixar ela pensando. Aqui do Claude. Certo, pessoal, vamos lá, analisando rapidamente cada um desses prompts, só passando o olho aqui por cima, dá para ver que existe uma divisão muito boa, né, do GPT. Da mesma forma que o Qwen, ele faz isso, só que de uma forma um pouco mais resumida. Já no Claude, ele não tem essa etapa de pensamento. Vou mostrar aqui para vocês que esse meio, né, ele geralmente vai quebrando em pensamentos, né, ou seja, em vários outros prompts, o que ele precisa fazer, e aí com base nisso, com esses outros prompts, ele faz.
em alguns não tem, né? Aí em alguns eles reduzem isso, mostram mais, mostram menos. Aqui esse daqui é o do DeepSeek. Acho que também ficou interessante. Só passando o olho, não li exatamente. O Grok, ele tem um processamento um pouco maior. Tá vendo que foi 64 segundos, enquanto os outros foram bem menos, 30. O GPT-6, aqui acho que foi uns 15 também. E essa parte do pensamento é importante, porque ela ajuda a ter mais coerência, né? Agora vamos aqui pro iStudio, né? Primeiramente ele pensou bastante, 40 segundos. Ele quebrou aqui, só que ele fez tudo em inglês, né? Aí eu pedi para que ele reescrevesse em português, né? Aí aqui já não demorou tanto, mas enfim. Se vocês só lerem aqui, né, fica interessante, né? Mas o que eu recomendo? Vocês copiarem. Vamos pegar o exemplo disso aqui, ó. Eu vou copiar e eu vou fazer como eu fiz aqui. Vou criar um novo documento. Eu copiei e colei. O que eu acho interessante, né? Vocês fazerem essa parte de fichamento, colocarem cores, né? Eu geralmente faço isso. Daqui foi um relatório que eu pedi para fazer para uma disciplina que eu estou cursando. Aí eu fiz umas coisas em Python, que é isso aqui, gráfico e tal, mas da melhor forma que for otimizado para vocês. Mas acho importante tirar só daqui. E outra dica que eu dou, pessoal, é isso aqui. É o navegador de vocês, usar a IA que é presente nele. Por exemplo, o Google Chrome, ele não tem essa opção que o Edge tem, que é de ler. Eu tenho uma resistência meio ruim assim de ler, então eu gosto de acompanhar a leitura. E ler a partir daqui em voz alta. Renato, Accessibility and Inclusion in Public Service. Tá em inglês. Este estudo de caso da Casoteca de Gestão Pública da ENAP narra a experiência de Renato, um novo servidor público com deficiência, ao enfrentar barreiras de acessibilidade física em seu local de trabalho em Brasília. Certo. Então, em alguns documentos fica mais fácil, outros mais difícil. Por exemplo, aqui mesmo no texto, às vezes demora um pouquinho. Tudo depende, né, de atualização, essas coisas. No meio do caminho tinha um degrau. A contribuição de Renato para a construção de uma gestão pública... Aqui ele ficou meio travadinho, né? Então tem outras formas de poder contornar isso. A última dica aqui, que é do iStudio, do LM, Notebook LM, que é da Google também, é você criar um podcast. Só que esse podcast aqui, ele é só em inglês. Na hora que eu coloquei aqui, notebooklm.google, né, tem essa opção, e você espera só um pouquinho e ele gera o podcast em inglês. Acho que não vai demorar muito tempo para ter em português. Vamos ouvir aqui rapidamente o podcast, né, não vamos ouvir tudo. Acho que quem quiser eu posso disponibilizar o link também, não lembro onde tá, mas vamos só ouvir o iniciozinho. Hey everyone, welcome back to the Deep Dive. If you're like me and love to learn new things but don't always have a ton of time, well, you're in the right place. Yeah, we get it. We're busy people too. Exactly. So what we do here is take complex topics and break them down into those key insights you really need. Uma ferramenta muito interessante aí para auxiliar nos estudos, né? Aqui eu gostaria de explicar mais para vocês, mas quem sabe, dependendo da demanda, se alguns de vocês pedirem para mim, talvez eu faça, né, explicando como cada uma dessas IAs funciona, esses recursos extras, né, de artefatos, enfim, cada uma aqui ela tem o seu mundo, né, mas espero que tenha sido útil de alguma forma para vocês e que a IA ajude nos estudos e não somente copiar e colar para os trabalhos e atividades, tá bom? Qualquer coisa, vocês sabem por onde me encontrar. Tô aqui no YouTube, tô no WhatsApp, tô onde vocês precisarem, tá bom? Então, é isso aí. Até mais.